Olá, seja bem-vindo ao canal falando sobre administração. E o tema desse vídeo é assédio moral. Meu nome é Júlio César. Para começar a falar desse assunto, fazer uma breve ilustração para exemplificar um pouco dessa situação. Uma jovem de 18 anos, ao conseguir o seu primeiro emprego, ela tinha uma meta muito clara para aquela empresa, né? Dar o melhor de si, né? E por isso, ela ficou muito feliz quando conseguiu uma oportunidade na área administrativa. A empresa era administrada por 6 homens e tinham funcionários com idade de até sem experiência. Ela trabalhava com ambiente sem limite, corredor e seguro para que ela pudesse, então, exercer todas as suas habilidades. Só que o que ela encontrou lá foi um ambiente um tanto quanto tóxico, hostil, né? A jovem relata que no início, né, era tudo muito sutil. Eram algumas piadas, algumas observações feitas em formas de brincadeira, geralmente mau gosto, que acabavam causando constrangimento. Essa ilustração representa bem o que nós vamos falar no vídeo, que é sobre a questão do assédio moral. Então, primeiramente, né, vamos ver aqui essa definição do assédio moral. Então, o assédio moral ocorre quando um chefe abusa do poder de seu cargo para humilhar um subordinado ou todos os subordinados de maneira constante e contínua. Então, essa conduta, né, de fazer uma piada de mau gosto, de ter uma brincadeira de duplo sentido, coisas constantemente, né, geram, então, situações de humilhação. E isso é caracterizado como assédio moral. O assédio moral não é uma única explosão de mau humor por parte do chefe. Então, tem aquele dia que as coisas não saíram do jeito que foram planejadas, houve erros operacionais, talvez atraso de entrega de produtos, ou produtos que eram para ir para o cliente e se perderam. Então, várias situações no dia a dia, na dinâmica de uma empresa, podem causar esse mau humor por parte do chefe. E aí, você receber, né, essa descarga negativa através de uma cobrança, de uma observação mais ríspida, ou até mesmo de um descontrole, de um xingamento. Então, isso não é o assédio, né, se acontecer eventualmente, uma vez ou outra. Não é algo que acontece de vez em quando, né? Então, todo mundo está sujeito, em algum momento, estiver numa situação mais difícil, né, mais constrangedora. Mas para ter essa questão da assédio moral, é preciso se caracterizar ali uma perseguição, que ocorre praticamente todos os dias e durante um bom período de tempo. Essa é a característica principal, né? Você tem que detectar ali uma conduta, né? Uma conduta, mesmo que seja sutil, velada, mas que demonstre segundas intenções, que demonstrem ali que o limite ético, o limite moral, ele foi ultrapassado, né? E que há uma segunda intenção implícita nesse comportamento. Então, alguns exemplos. O chefe grita em vez de falar. Então, a pessoa gritar, né? Não adianta dar aquela desculpa de que fulano tem um gênio forte. Não. Gritar com qualquer pessoa, em qualquer situação, gera um constrangimento e, muitas vezes, uma resposta negativa muito forte. Então, utilizar desse recurso de maneira a se impor, se impor sobre um subordinado ou um colaborador numa condição hierárquica inferior, isso sim
caracteriza assédio. O chefe coloca um apelido maldoso em um subordinado, né? Primeira regra da boa etiqueta, todo mundo tem nome, né? E todo mundo deve ser tratado, né, pelo nome que tem, com todo o respeito que merece. Então, para que colocar apelido? Então, se o funcionário chega já com o apelido e se identifica por aquele apelido, pode ser uma opção de tratamento, mas o mais correto, né, o que se deve preservar é sempre o nome da pessoa. O chefe obriga a sua equipe a uma situação ridícula e constrangedora quando não atinge a meta. Então, estabelecer metas que sejam difíceis de alcançar, que gerem muita competição, que tragam punições para quem não atingir a meta, isso gera, então, uma situação muito estressante para a equipe, né? E um clima de competição muito forte. Isso, várias vezes, pode gerar situações de assédio moral. O chefe isola um subordinado em um canto, não fala com ele e não permite que converse com os colegas, né? Isso parece castigo de escola primária, né? Então, você está colocando aquele colaborador numa situação muito difícil, porque ele fica ali, né, realmente constrangido no ambiente que está vivendo e um mal-estar muito grande. Então, todos os conflitos relacionados a desentendimento entre chefe e subordinado deve ser tratado com toda a diplomacia possível e com o respeito que exige a formalidade do cargo. Eu posso até não gostar de determinada pessoa, mas eu tenho que tratá-lo com respeito e consideração em todas as situações que ele estiver exercendo como profissional. Os tipos de assédio, né? O assédio moral vertical descendente, é aquele que você tem aí o chefe num cargo superior e ele usa do poder desse cargo, né, para humilhar, constranger quem esteja no cargo inferior, quem esteja a ele subordinado. É muito comum, às vezes, você ver esse tipo de reclamação em pessoas que exercem atividade de manutenção e limpeza com relação àqueles que têm cargos mais altos, né? A principal reclamação, a principal observação é da questão do funcionário invisível. O funcionário está ali, exerce as funções, executa a sua tarefa, mas ele não é cumprimentado, as pessoas não conversam com ele, geralmente como conversam com outros de mesma função hierárquica. Então, isso gera uma situação de não pertencer à empresa. Ah, eu não pertenço à empresa, eu sou só um simples funcionário da limpeza. Isso também, muitas vezes, gera situações de assédio moral. O assédio moral organizacional, né, quando a empresa não apresenta condições na sua infraestrutura, ou na sua política de carreira, ou no seu manual de conduta com relação aos candidatos, para que se evitem situações de constrangimento, hábitos, né, e brincadeiras que podem gerar ali algum desconforto, alguma situação de bullying, alguma situação até mais grave, né, de racismo. Então, tudo isso, a empresa ela tem que estar atenta para ela mesma não ser uma empresa que causa discriminação e que causa possibilidades de assédio de maneira geral. Então, quais são as grandes reclamações? É que toda vez que você vai denunciar alguém de um cargo superior, a empresa simplesmente ignora a denúncia e faz de conta que aquela situação de assédio não aconteceu. Assédio moral horizontal, né, ocorre com colaboradores que estão no mesmo nível hierárquico, né, têm o mesmo cargo, mesmo salário, exercem funções parecidas, mas aí um exemplo seria um clima de competição, onde um se sai melhor do que o outro, e aí aquele que se sai o melhor
passa, então, a humilhar aquele que não saiu tão bem. Então, isso vira um tipo de assédio moral nessa questão da horizontalidade também. O assédio moral vertical ascendente, né, ele é raro de acontecer, mas acontece quando um funcionário, né, que tem ali uma função inferior ao seu chefe, passa a assediá-lo porque conhece alguma informação privilegiada da empresa ou desse chefe e usa isso, então, para obter vantagens, né? Aumento de salário, sair mais cedo, faltas injustificadas, coisas que podem gerar aí um desconforto, então, na relação chefias e colaboradores subordinados. E, para finalizar esse vídeo aqui com relação a essas questões mais teóricas, né? Vem então esse novo contexto, que as pessoas estão inseridas em redes sociais, usam muito, né, dos meios de comunicação presentes, WhatsApp, e-mails, plataformas de comunicação de modo geral, para expressar a sua relação com chefia ou subordinado. Então, a comunicação digital tornou-se mais relevante após a pandemia e muito mais intensa, mas também trouxe problemas, né, dessas questões de assédio para esse meio digital também. Então, utilizar, né, de apelidos, contar alguma situação da empresa que possa ser um pouco constrangedora, revelar segredos de reuniões ou coisas que deveriam ser mais privativas, tornam-se mais comuns nessa questão do ambiente virtual, né? E o que mais complica, né, o que torna a situação um pouco mais complexa é quando existe, então, o cyberbullying, né? Quando defeitos ou características negativas das pessoas são destacadas através de brincadeiras de mau gosto, colocando-se apelido, reclamando ou apontando problemas ou defeitos que as pessoas possam ter, fazendo disso, então, um grande constrangimento para um público que está presente, então, nos grupos de WhatsApp, nas redes sociais. Então, tornou-se comum as pessoas expressarem suas insatisfações com as chefias nas redes sociais ou até mesmo com a empresa, né? Apontando, muitas vezes, situações que a empresa poderia ter tomado alguma postura se tivesse tomado conhecimento fora das redes sociais, mas aí o funcionário preferiu reclamar da empresa nas redes sociais, fazendo com que a imagem dessa empresa seja prejudicada. Então, esse é o grande desafio desse novo contexto de redes sociais. Então, para contextualizar, né, o assédio moral virtual ou digital é ação repetitiva e prolongada dentro do ambiente eletrônico, WhatsApp, e-mails, plataformas digitais, de constrangimento, né, de humilhação, de situações que venham a criar aí um certo problema para as pessoas nesses meios. Então, o assunto desse vídeo é isso, né? É um assunto mais teórico. Se você gostou, gosta desse tipo de conteúdo, curta o vídeo, comenta, compartilha e até o próximo vídeo.